Olá pessoal, presbítero Giovanni Cardoso aqui pelo canal Falando a Verdade. Se inscreva no canal Falando a Verdade, dê aí o seu like, toque o sininho aí para ajudar o canal, não é? Para receber as notificações. Nós queremos ler um texto na Palavra de Deus para endossar a breve mensagem que nós queremos transmitir aqui diante desse tempo de pandemia, em que muitas pessoas estão desesperadas, acham que não há esperança, que Deus não está no controle. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus está no controle de tudo. A Bíblia nos diz que tudo está na palma da mão de Deus. Lê um texto da Palavra de Deus que se passou na época que Jesus esteve aqui, e Jesus foi o protagonista dessa história. Observe o texto, diz assim a Palavra de Deus: Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azurrague de cordéis, ou seja, uma chibata de cordas, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Então está aí, amados, não é? Jesus permite a peste na terra. Jesus usa o coronavírus como um mensageiro do seu juízo. O coronavírus é coisa ruim, coisa instigada pelo diabo, mas Deus está no controle. O zelo de Deus pela sua igreja é tão grande que ele é capaz de punir muitos, ele é capaz de levar a vida de muitos, não é? De permitir que a morte leve a vida de muitos para cumprir os seus desígnios na terra. A verdade é que essa pandemia ela veio para tratar com os soberbos da terra, autoridades, políticos, mas principalmente, preste atenção, você que é pastor, você que é líder de alguma igreja, preste atenção. Talvez você esteja inserido no bojo daqueles que se corromperam, daqueles que venderam a igreja, daqueles que levantaram o vestido da noiva de Cristo, daqueles que começaram a negociar dentro do templo, comer a gordura das ovelhas, praticar, fazer toda sorte de iniquidade dentro da casa do Senhor. E Jesus vem avisando, entra ano, sai ano, e Jesus avisando, prevenindo. Mas a corrupção, irmãos, ela se entranhou de tal forma dentro da igreja, através da liderança, que hoje Jesus vem com o azorrague do coronavírus, espalhando tudo, tratando com a igreja. Ele está requerendo a sua igreja de volta. Brincaram com a noiva de Cristo. Líderes, pastores estão brincando com o povo de Deus, estão negociando o evangelho, estão vendendo e praticando toda sorte de iniquidade dentro da casa de Deus. Então Jesus foi para Cafarnaum, realizou lá em Caná da Galileia o seu milagre, o seu primeiro milagre. De repente passa por Cafarnaum, passa um tempo lá e volta para Jerusalém. E olha e encontra os seus líderes, homens que um dia ele levantou para cuidar do seu rebanho, praticando toda sorte de iniquidade, pregando um evangelho de mentira, o evangelho do ter e não do ser, o evangelho em que o egocentrismo humano, ele reina, ele está em primeiro lugar, e não o evangelho em que Jesus aparece. Portanto, não tenha dúvida que o coronavírus, essa pandemia que está aí, é um agente que Deus está usando para tratar principalmente com aqueles que transformaram a casa do Senhor em um comércio, em um negócio, permitiram pregadores, cantores, obreiros em adultério, praticando toda sorte de iniquidade, ocupando os púlpitos da igreja, pregando, se passando por homens e mulheres santos, mas que na verdade são homens iníquos, adúlteros da verdade. Mas essa tempestade vai passar, essa pandemia vai passar, mas deixará um grande exemplo,
um grande aprendizado, porque, como diz a Bíblia, o versículo 17 do texto que nós lemos, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Deus, ele tem zelo pela sua casa, ainda que muitos dos senhores, pastores, que muitos até consagrados por Deus, outros se fizeram pastores, outros negociaram a patente de pastor, ainda que os senhores estejam manchando, sujando o vestido da noiva de Cristo, o noivo está atento. E fiquem certos que ele há de tomar providências como está tomando, mas tudo isso vai passar e a igreja do Senhor, ela estará mais forte do que antes, pois está escrito que a glória da primeira casa, aliás, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Que Deus abençoe a todos. E você, pastor, tenha cuidado, se comporte como um homem de Deus, volte ao primeiro amor, seja homem de Deus de verdade. Apenas não use um paletó, não carregue uma Bíblia, apenas não queira ser chamado de pastor, mas seja homem de Deus de verdade. Converta-se enquanto é tempo, quem sabe, talvez ainda haja esperança. Que Deus abençoe a todos, meus queridos. Vamos atravessar essa tempestade, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos.